Hoje vamos estar aqui, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos estar falando aqui sobre uma reflexão de como lidar com bom ânimo, mesmo em momentos difíceis. Nossa vida aqui na Terra nunca foi fácil, pois vivemos num mundo de provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? Seria um mundo em que poderíamos fazer um comparativo como se fosse uma escola ou se fosse um hospital. Então, se a gente vive em uma escola, a gente vai estar aprendendo a todo dia. E à medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento, nós vamos tendo provas. E isso é o que acontece conosco em nosso dia a dia, por isso das nossas dificuldades frequentes. E é importante que entendamos isso para procurarmos compreender melhor e viver melhor com relação ao que acontece conosco em nosso dia a dia. Então é muito importante que nós fazemos essa parte, ok? Então, nesse sentido é que vamos procurar aí fazer uma reflexão, vamos falar um pouquinho hoje. Então, os momentos hoje, como eu disse, são muito desafiadores, né? A pressão do nosso dia a dia, né? Das incertezas do nosso futuro, o que acontece hoje, por exemplo, com a economia, com o nosso governo, e tudo isso faz parte, as doenças que temos, as dificuldades, e tudo isso faz ali com que nós precisamos de ter ânimo, né? Precisamos de ter força, precisamos de ter coragem, e é isso que a gente vai estar aí. Então, essa parte, né, como eu disse, do dia a dia, as incertezas do futuro, as dificuldades emocionais que nós temos, muitas vezes nos esgotam e fazem nós pensar em desistir. E aí eu faço só um adendo, que tem pessoas, por exemplo, que não conseguem segurar essa pressão, essas emoções, e muitas vezes chegam até ao suicídio ou chegam a depressões. E isso é muito ruim, porque é muito sofredor para essas pessoas que passam por isso e também pelos seus familiares. Mas diante de tudo isso, Deus, Jesus, nos trouxe uma orientação clara e poderosa. Tende bom ânimo. O que quer dizer aí tendo bom ânimo? Nessa live, como eu já disse, né, então, vamos falar aqui sobre o verdadeiro sentido do bom ânimo, como cultivá-la em nossa vida. E o que a doutrina espírita nos ensina sobre essa virtude que nos fortalece e nos aproxima de Deus. E isso é importante, pois no momento atual precisamos cada vez mais ter coragem e ter bom ânimo. Por isso que é muito importante saber como ter e manter o bom ânimo de nossa vida, porque isso vocês vão ver mais pro final, vai ver que vai fazer toda uma grande diferença na nossa vida. E vamos ver o que é ter bom ânimo no sentido do grego, né? E do hebraico, também na Bíblia e no Espiritismo. Então, bom ânimo não é, muitas vezes, como a gente pensa, que é uma pessoa está de bom humor, uma pessoa está sorridente, então essa pessoa está com bom ânimo. Bom ânimo não é isso, é muito mais do que isso. É uma disposição interior de seguir em frente, mesmo com as dificuldades, que confiando, e confiando, né, na presença divina, confiando em Deus, né? E o que significa, por exemplo, bom ânimo em grego? Ânima seria ter também, tem um significado na época lá de respiração, sopro de vida. Então você vê como eles consideravam na Grécia o ânimo como algo que nós não conseguimos viver sem. Por exemplo, nós não conseguimos viver sem o ar, sem a respiração. Então, e as pessoas associavam naquela época, né, o ar ao mundo do espírito, onde vem a verdadeira força que nos dá a vida. Percebeu? Então você vê que os gregos lá, já há centenas e centenas, há milênios de anos, já tinham essa concepção. Vamos ver o que significa ânimo em hebraico. Lembrando que Jesus, na época dele, ele falava em hebraico com o seu povo. E a palavra ânimo quer dizer shazak, que significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso. Olha quantos significados importantes. Resoluto, persistente, ser ou ficar firme, seguro, sustentar-se, superar. Então, vocês veem o quanto essa palavra ânimo, lá em hebraico, na época de Jesus, a concepção que ela já tinha. Então, trazemos isso para a nossa vida. Agora vamos ver o que significa a palavra ânimo na doutrina espírita e na Bíblia, né? O que significa ter bom ânimo? Significa ter esperança, significa não desanimar,
não perder a fé, viver a vida com alegria mesmo diante das dificuldades. E nós já fizemos algumas lives de como viver feliz, viver alegre, né? Alegria também, nós fizemos uma live também sobre alegria. Vê lá no meu Instagram, Antônio Barbosa 252, vocês vão ver sobre esses sentimentos e assim por diante. Então, os homens existe, Deus nos criou para que nós tenhamos alegria, tá? E ter alegria não é sorrir, esse tipo de coisa. Ter alegria é nós sentirmos felizes, é nós estarmos tranquilos com a nossa vida e assim por diante. E no Evangelho, Jesus Cristo nos dá uma força e a perspectiva eterna, né, de enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. Porque Jesus, na vida eterna, porque todos nós somos imortais, ou seja, nós não morremos nunca. Então, Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está em João, no Evangelho de João, versículo 16, 33. Então, aqui o significado profundo dessas palavras é como elas nos convidam a manter firme o espírito, apesar das lutas. Então, nós devemos ter essa força interna dentro de nós. E essa força interna dentro de nós vai nos mostrar que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sempre com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus e a espiritualidade. Peço que dê o seu like, compartilhe, porque à medida que faz isso, o Instagram, o YouTube, ele reconhece que o termo é relevante e ele procura compartilhar isso com os outros. A importância do bom ânimo na recuperação das dificuldades. Por que é importante o bom ânimo nas nossas dificuldades? Seja bem-vindo, Viviane, seja bem-vindo. O bom ânimo atua como um combustível para que nós não desistimos diante dos desafios. Então, ter bom ânimo é exatamente isso, a gente ter coragem, a gente ter certeza, a gente ter fé, como já foi dito. Mostraremos como ele impulsiona, né? No caso, a capacidade de mudar, de recuperar, de se superar. O bom ânimo traz isso para nós. Então é muito importante que tenhamos sempre bom ânimo, tá? Porque a fé ativa e reforça a esperança, né? Sendo ali um verdadeiro antídoto contra o pessimismo e contra a paralisia emocional que nós temos. Então as pessoas muitas vezes que não têm esse bom ânimo, ela tem o quê? Ela vai exatamente, como nós vamos ver na sequência, elas vão ter sentimentos negativos e isso vai gerar uma série de problemas, que é o que nós vamos estar vendo agora. A influência espiritual e o papel do bom ânimo na sintonia com os bons espíritos. Então, quando cultivamos o bom ânimo, nós elevamos as nossas vibrações e isso nos conecta com os espíritos benfeitores e isso nos fortalece, tá certo? Isso nos fortalece. Então, quando nós estamos em vibrações, quando nós procuramos fazer o bem, quando nós estamos bem conosco e estamos bem com os outros, não só o nosso corpo, ele se recarrega de energias positivas, energias boas, como também a sintonia dos espíritos que vão estar próximos a nós, vão ser espíritos também com sentimento, com pensamento e com ações elevadas. E isso é muito bom. Por quê? Porque nos faz nós termos pensamentos positivos, nos faz sentirmos a presença deles exatamente nos momentos com os quais nós estamos em dificuldade. E aí, se nós fizermos um retrocesso, nós vamos ver na nossa vida, a Vivi que está aí assistindo, a Viviane que está aí assistindo, ela mesma tem, com certeza, já teve vários momentos em que ela estava com dificuldade, mas o fato dela estar com bom ânimo, estar com coragem, estar com fé, estar com esperança, isso superando, né, as dificuldades, isso fez com que ela se tornasse uma pessoa melhor. E ao contrário, também é a mesma coisa, né? Então, se nós, por outro lado, trazemos para perto de nós o desânimo, nós facilitamos a aproximação de entidades inferiores. O que é entidades inferiores? São espíritos que têm ali as dificuldades, ou seja, são espíritos em que eles ainda nessa parte, por exemplo, de resistência, de fé, de coragem,
eles estão mais ligados com o mal, mais ligados com tristeza, mais ligados com sentimentos baixos, e isso nos influencia a nos sentir piores. Então, muitas vezes, quando a pessoa, por exemplo, já está triste, e se ela procura manter isso na vida dela, essa parte de tristeza, essa parte de depressão, essa parte de pessimismo, ela atrai entidades que vai, através do pensamento, né, comunicação dos espíritos, vai fazer com que ela fique cada vez mais potencializada naquilo. E isso vai gerar energias negativas para dentro do corpo dela, para as células dela, e isso vai gerar doenças, tá certo? Doenças emocionais, e essas doenças emocionais acabam trazendo doenças físicas para o nosso corpo. Porque é importante saber que quando o nosso corpo ele está doente, é porque o nosso espírito ele já se encontra doente. Então vem do nosso espírito para o nosso corpo físico. Por isso é que muitas vezes, para a gente resolver muitos problemas físicos, nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar os nossos sentimentos, termos bom ânimo, percebeu? E aí, com isso, nós mudamos. Olá, Dalva, olá, tudo bem? Obrigado aí por vocês estarem aqui conosco. Então, só recapitulando aqui, Dalva, que você entrou agora, eu estou dizendo que quando nós estamos com um pensamento negativo, quando nós estamos com qualquer problema que a gente tem, ou mesmo não tendo problema, mas se nós procuramos manter sentimentos de tristeza, sentimentos de fraqueza, tipo, a gente não vai conseguir melhorar, a gente mesmo estando doente, olha, essa doença não passa, essa doença realmente ela é muito difícil, e a gente começa a atrair isso para dentro do nosso corpo. E quando a gente começa a atrair isso vai para o nosso espírito e depois vem e desencadeia no nosso corpo físico. Então, como eu estava dizendo, para a gente melhorar muitas vezes os problemas físicos, nós precisamos melhorar a nossa sintonia, melhorar a nossa fé, melhorar o nosso bom ânimo, que é o motivo da live de hoje, tá certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Então, vamos refletir sobre essa realidade espiritual, como nossa atitude mental impacta nos nossos campos vibratórios. Então, procure sempre manter os pensamentos elevados. Quando vir pensamento de tristeza, pensamento negativo, procura fazer uma prece, procura pensar coisas boas, para que esses sentimentos vão embora, percebeu? Porque isso é importante para nós, porque se a gente ficar se alimentando disso, é a mesma coisa se a gente ficar se alimentando de uma determinada... Imagina uma pessoa que bebe e fica se alimentando de bebida, de álcool, por exemplo, de droga ou de algo nesse sentido. Então, aquilo vai chegar com o tempo, vai fazer muito mal a essa pessoa, percebeu? No instante pode ser que ela não perceba, mas um pouco mais a longo prazo ela vai perceber. O fumo, por exemplo, o tabaco, percebeu? Assim é os nossos sentimentos também. E essas informações do plano espiritual, ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque é algo que nós não estamos vendo. O máximo que nós conseguimos é sentir isso. E quando sentimos, procura se livrar, procura manter sempre o pensamento elevado, o pensamento positivo, o pensamento de esperança, o pensamento de fé, pensamento que Deus está com a gente, que Jesus está conosco ali, e tenha certeza que Ele está. Isso é muito importante, a gente ter essa certeza. É como o filho que é pequeno, a criança que é pequena e que ela sabe que o pai dela está com ela e vai continuar com ela ali. Percebeu? Isso é muito importante para nós. E aqui, vamos dar exemplo de bom ânimo na história, por exemplo, tá? Vamos lembrar aqui histórias de grandes personagens que mesmo diante das dores mantiveram o bom ânimo e a confiança em Deus. Eu vou falar aqui primeiro de Chico Xavier, que foi um espírito, né, que ele desencarnou agora, já em 1970, quer dizer, agora, já faz alguns anos, né, quem desencarnou, né, nesse mês passado foi o Divaldo Franco, né, mas o Chico Xavier, ele foi um ser humano, um espírito que ele se dedicou a vida toda em fazer o bem. Isso também é um fator muito importante na nossa vida. Não é simplesmente, muitas vezes, por questão material. Muitas vezes, o fato da gente dar um sorriso, dar um bom dia para uma pessoa, dar um abraço, a gente mandar uma vibração positiva para alguém, que ela esteja doente ou não esteja doente, isso também é trabalho no bem. Percebeu? Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em bens materiais, mas muitas vezes fala mal dos outros, muitas vezes fica criticando os outros, fica julgando os outros. Percebeu? Isso é mal. Então procura falar bem, procura mandar energias positivas para os outros e saiba que essas energias vão voltar para você. Ok? Então,
Chico Xavier, por exemplo, para ter uma ideia, ele tinha problemas no coração. E mesmo com o problema no coração, ele tinha bom ânimo. Ele tinha problema, por exemplo, numa das vistas. E o que ele falava? Graças a Deus eu tenho a outra vista. Eu tenho condições de enxergar com uma vista só. Percebeu? Com o problema grave que ele tinha no coração, ele continuava ali na fé dele que Deus, que Jesus estava com ele, e ele foi morrer com 90 e poucos anos, acho que 92 anos ele desencarnou. Então, vocês veem como é que é. Quando a gente está no trabalho do bem, a probabilidade da gente retardar um pouco o retorno para a vida espiritual acaba, às vezes, acontecendo. Não quero dizer que a pessoa que faz o bem, se ela tiver que desencarnar com 20 anos, ela não vai desencarnar com 20 anos. É bem provável que ela desencarne com 20 anos. Mas dependendo do trabalho que ela estiver fazendo aqui no bem, pode ser que ela acabe retardando um pouco o retorno para a vida espiritual. Vou falar aqui também de Allan Kardec, que foi o precursor, na realidade, da doutrina espírita, lá em 1853, 54, ou seja, há 200 anos atrás, mais ou menos próximo disso. Ele, de uma certa forma, mesmo com todas as dificuldades que ele teve, tem um filme chamado Allan Kardec. Pega esse filme, vocês vão ver como é que é a história que na realidade aconteceu quando ele começou a escrever sobre a doutrina espírita. Não era somente a parte de ser humano que atacava ele, mas a parte espiritual também, porque isso acontece conosco. Quando se a gente quer fazer o bem, existe a nossa força, existe a força de Deus, existe algumas forças que vão fazer com que a gente faça aquilo, mas saiba que existe uma quantidade de força muito grande para que a gente não faça aquilo, percebeu? Essa é uma grande dificuldade que muitas vezes a gente tem de fazer o bem, muitas vezes é por isso. Por quê? Porque tem muitos espíritos, por exemplo, que eles vivem no sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que, eu de vez em quando posso utilizar uma pessoa que bebe, por exemplo, quando chega num bar, por exemplo, o cara está bebendo, o que ele faz? Ele vai convidar outra pessoa para beber também. Percebeu? Por quê? Porque ele está naquela coisa, ele vai chamar outra pessoa para beber. Dificilmente ele vai falar para a pessoa, não bebe não, deixa que só eu vou beber. Não, ele vai chamar. E não é porque ele quer. Muitas vezes é porque ele está naquela circunstância e ele quer que outras pessoas estejam junto com ele ali, percebeu? E isso acontece conosco. E aí, Allan Kardec, mesmo com todas as dificuldades que ele teve, ele continuou firme na fé e ele seguiu, tanto que hoje a doutrina espírita está aí, cada vez mais as pessoas estão tendo o conhecimento do mundo espiritual, estão tendo o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, graças a esse trabalho dele que iniciou lá. Eu vou falar agora do Marco Antônio, Marco Aurélio, que é um filósofo estoico. Para quem não sabe o que é o estoicismo, é como existe o budismo, existe o estoicismo. Isso surgiu 300 anos antes de Cristo. Então, se nós já estamos no ano de 2025 de Cristo, então foi há 325 anos atrás, percebeu? Eles já falavam, na realidade, eram filósofos que procuravam ali, eram filósofos pensadores, que já naquela época já estudavam coisas que hoje a gente fala no nosso dia a dia. Eu vou citar, por exemplo, algumas coisas aqui. Por exemplo, Marco Aurélio, ele era um imperador romano. Então o que ele tinha? Ele tinha poder, ele tinha glória, porque era um imperador, ou seja, ele mandava em tudo lá. O que ele quisesse, ele tinha. Ou seja, ele tinha riquezas, tinha soldados, mas mesmo assim, ele escrevia todos os dias como um aluno e não como um rei, percebeu? Ele era praticamente o imperador, ele era o rei na época, mas você vê o nível, na realidade, da pessoa em termos de humildade. Por isso que o fato da pessoa ter ou não ter, não quer dizer nada com relação à questão da pessoa ter humildade, ter caridade. E aí, ele escrevia para quem ele era, assim, escrevia para não esquecer o que importava para ele, ou seja, era importante para ele a parte da gerência lá, de cuidar do povo, dos imperadores, do império, mas ele se preocupava também através de meditação e ele tinha um diário que ele procurava escrever e ali manter a alma dele limpa, ou seja, ele procurava, percebeu, não agir como muitos outros que quando tinham o poder, tinham dinheiro, saíam fazendo um monte de coisas erradas, então ele não veio. Então por isso que hoje, por exemplo, ele é muito citado ainda nessa parte. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, você tem o poder sobre sua mente, a Vivi tem o poder sobre sua mente, a Dalva tem, o Toninho tem, o Barbosa tem o poder da sua mente, ou seja, todo ser humano tem o poder da sua mente, para
não sofrer os acontecimentos, ou seja, a gente tem condições de ter o nosso controle, de não sofrer pelos acontecimentos que acontecem. Eu vou citar um exemplo. Imagina que o que está acontecendo hoje, por exemplo, a gente vê aí no nosso dia a dia, as atrocidades que a gente vê acontecendo. Adianta, na realidade, eu ficar apavorado, eu ficar com medo, eu ficar com raiva, eu ficar xingando? Vai adiantar alguma coisa eu resolver isso? Não, não vai adiantar. Não vai adiantar. Por exemplo, eu não consigo, vamos pegar a parte de segurança, eu não consigo eliminar todas as pessoas que cometem crime. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer com ninguém, nenhuma, não tenho poder para nada disso. Então por que eu vou ficar me desgastando, por que eu vou ficar sofrendo, por que eu vou ficar aí morrendo de medo com relação à questão disso? Percebeu? Eu vou realmente procurar me cuidar, isso sim, isso a gente tem que fazer. O que a gente não pode é ficar brigando conosco mesmo, ficar com raiva. Por exemplo, eu pego alguém, por exemplo, que eu não gosto, eu vou ficar com raiva dele. À medida que eu fico com raiva dessa pessoa, eu atraio energias negativas para mim. E aí eu acabo ficando doente. E ele já tinha esse nível de concepção. Ou seja, há 2.300 anos atrás. Isso não é hoje. Percebeu? Então ele dizia que o seguinte, compreenda isso e encontrará força. Ou seja, compreenda que tudo aquilo que está fora de você não te pertence e não vai fazer você perder as estribeiras, você vai sofrer por aquilo. Percebeu? Se uma pessoa chega para mim e fala, pô, Toninho, você, que nem eu dei um exemplo outro dia, que eu estava falando, não, você mexe nas coisas dos outros, você briga com os outros, você é um cara chato. Se eu não sou, eu não tenho que ficar preocupado com o que a pessoa está falando. Eu tenho que estar preocupado com o que eu sou. Eu sou aquilo que a pessoa está falando. Se eu sou aquilo que a pessoa está falando, e se aquilo na realidade me ofende, então é melhor eu repensar as minhas ações. Percebeu? Se o cara está falando que eu mexo nas coisas dos outros e realmente eu mexo, e eu fico nervoso por causa disso, ou que ele mexe com o meu orgulho, mexe com o meu egoísmo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, pera um pouquinho, o cara tá certo, deixa eu corrigir isso, eu vou parar de fazer isso. Agora, se eu não sou, por que eu vou, na realidade, ficar preocupado com isso? Eu tô andando com o carro, o cara começou a me xingar lá. Se eu estou indo para o meu trabalho, se eu estou indo para casa, se eu estou indo passear, por que eu tenho que esquentar minha cabeça que o cara está xingando, vai que o cara está com um problema? Deixa ele com o problema dele. É isso que ele vem nos trazer aqui, tá certo? Então ele diz, Marco Aurélio nos ensina a manter dignidade em tempos de caos, ou seja, momentos que a gente está vivendo no nosso dia a dia aqui, certo? Suportar a dor com firmeza. Suportar a dor com firmeza. Por quê? Porque a dor, as nossas dificuldades, são métodos de aprendizados nossos. Eu costumo dizer, se a pessoa, por exemplo, tem uma doença ou tem um problema e ela não conseguir descobrir nada naquilo que possa ser bom para ela, pelo menos cultive a calma, a paciência, a resignação em Deus, ou seja, ter a certeza que Deus está dando o melhor para ela e que o melhor para ela naquele momento é aquilo. Imagina uma pessoa que deve, tá certo? E ela está passando dificuldade porque ela está pagando a dívida dela. Ela tem que ficar nervosa porque ela está pagando a dívida dela e está passando dificuldades? Ou ela tem que agradecer a Deus por ela ter pouco, mas ela está tendo dificuldade, mas ela está conseguindo pagar aquela conta que ela tem, ou seja, ela está melhorando. Percebeu? É isso que é a visão, assim como exemplo mais simples, é isso que as nossas dificuldades, as nossas dores são para nós. Percebeu? E eu posso dizer isso a vocês, porque se eu for contar para vocês aqui as dificuldades que eu tive durante a vida, são muito grandes. Eu tive as últimas, que foi o acidente que eu tive, agora no começo do ano também tive uma outra dificuldade, foi uma coisa muito difícil que aconteceu, que eu não vou citar aqui, mas essas coisas acontece na minha vida, acontece na da Viviane, acontece aí no Domingos, acontece na vida de todos nós, percebeu? E nós temos que ter calma, paciência e resignação. E Marco Aurélio, esse filósofo estoico, ele dizia isso. Então ele dizia, assuma o controle, assuma o que está no seu controle, percebeu? Então voltando naquele exemplo que eu estou dirigindo, o cara começou a me xingar, eu consigo controlar aquele cara para ele parar de me xingar? Pergunto aí para Dalva, para o Domingos, pergunto para Viviane, eu consigo fazer esse cara parar de xingar? Eu não consigo. Mas eu consigo me manter calmo, consigo fazer uma oração, pedir para Deus iluminar o caminho dessa pessoa? Isso eu consigo. Então, isso está no meu controle. Percebeu? É isso que ele está dizendo aqui. Assuma o que está no seu controle. Percebeu? Então, se o cara chegou e falou um monte de coisas minhas, negativas,
e eu não sou aquilo, então eu simplesmente, eu tenho condição de controlar a mim, controlar ele eu não tenho, deixa ele. Porque ele tem problema, por isso que ele tem, ou ele tem inveja, ou ele tem dores lá que ele está sentindo e quer descarregar para mim, ou seja, ele quer trazer um problema dele para mim. Deixa ele com o problema dele. O que a gente pode fazer é fazer uma prece, verificar se a gente pode ajudar ele, isso a gente pode estar fazendo. Isso está dentro do nosso controle. Mas saiu dali, não. Tá certo? Então, viva com lucidez, mesmo nos dias difíceis. E você não controla o mundo, mas você consegue controlar a si mesmo. Ou seja, nós conseguimos controlar. Percebeu? Então hoje, com todos os problemas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, eu consigo me controlar. Por exemplo, problema que está acontecendo de segurança. Eu vou procurar me cuidar, vou procurar tomar cuidado onde que eu passo, vou procurar tomar cuidado com as coisas quando eu saio na rua, percebeu? Vou tomar cuidado por alguns lugares que eu vou passar, dependendo dos horários eu vou me cuidar, não vou ficar de madrugada e assim por diante, percebeu? Então, essas coisas eu tenho controle, eu tenho condições de fazer. Do outro lado, eu não tenho condições de acabar com quem cuida dessa parte de segurança. Na parte de economia, a mesma coisa, percebeu? Eu tenho condições de controlar os meus gastos, controlar os gastos do governo, eu não tenho jeito de fazer isso. Percebeu? Então eu vou procurar controlar a minha parte que eu consigo. Isso que eu estou falando é do Marco Aurélio, de que há 2.300 anos, ou seja, 300 anos antes de Cristo, ele já falava isso. E isso está aqui no nosso dia a dia hoje, percebeu? Então é importante a gente colocar isso em prática, porque nós vamos viver mais tranquilo. Isso é ter bom ânimo, isso é ter fé, isso é ter segurança, isso é a gente ter superação, isso é a gente ter o nosso controle, tá? Então, agora como cultivar o bom ânimo no nosso cotidiano? Encerrar ali, o que nós podemos fazer? Primeiro, através de uma oração sincera, como eu já disse, fazermos orações. Isso a gente podemos fazer oração para o mundo, podemos fazer orações para pessoas que a gente tem inimizade, que a gente tem fizeram mal para nós, fazermos orações para as pessoas que a gente gosta, as pessoas que estão doentes, fazer oração para o plano espiritual, as pessoas que já desencarnaram, elas estão precisando de orações. E isso faz com que o nosso coração fique mais calmo. Gratidão, a gente ser grato a Deus, por exemplo, por eu poder abrir e fechar minha mão, para poder enxergar vocês, poder falar, para poder me alimentar, poder estar adquirindo esse conhecimento. Percebeu? A gente ter gratidão. Gratidão às nossas células do nosso corpo, a todos os órgãos do nosso corpo, às nossas famílias, aos nossos familiares, até os nossos inimigos, porque eles também nos mostram algo que no mínimo nós não devemos fazer. E eles também servem de termômetro para ver como é que está o nosso coração, no sentido do amor, no sentido de fé e de esperança. Por quê? Porque se eu me preocupo em eu apenas ser feliz, eu tenho um problema comigo. Isso se chama egoísmo. E o egoísmo, juntamente com o orgulho, se eu fico com raiva quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, isso se chama orgulho. Essas são as duas pragas da humanidade. Nós sofremos por causa dessas duas palavrinhas de que vê o que eles fazem. Por exemplo, se a gente pega a ver as pessoas, vamos pegar hoje aqui do nosso dia a dia, se a gente pega a ver as pessoas fazendo as atrocidades que eles estão fazendo no sentido de mal aos outros, o que eles estão considerando? Egoísmo ou estão considerando ali orgulho? Agora vamos ao oposto disso, a humildade e a caridade. Humildade é o que eu estou falando, vocês orarem por aquelas pessoas que te querem mal. Quem está falando isso não sou eu, foi Jesus há 2000 anos atrás. E ele disse, ninguém vai... Quando ele disse, isso é importante a gente saber, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que ele quis dizer? Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, segue os meus ensinamentos, porque esse é o caminho que vai levar a Deus. E aí, essa é a primeira frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou o caminho, a verdade, ou seja, tudo que faz bem para o próximo, ajudar o próximo e assim orar a Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas essas coisas e a próximo como a si mesmo. E isso é caridade e isso é humildade. Então, quando a gente se pede a Deus e a gente agradece a Deus, a gente está sendo humilde a Deus. Grande parte dessas pessoas que fazem essas atrocidades, eles se julgam melhor do que Deus. Eles se julgam melhor do que Deus. E por que eles se julgam? Por causa do orgulho, por causa exatamente do egoísmo. Percebeu? Então,
vamos procurar colocar na nossa mente, nas nossas ações, e vai chegar mais próximo de Deus também, como sendo o Pai de todos nós, ser mais feliz. E quando ele disse, ninguém vai ao Pai senão a mim, ninguém vai chegar a Deus se não seguir o caminho da humildade e da caridade. É simples assim. E aí eu tenho outra live, por exemplo, que foi feita semana passada, que está aí no Instagram, inclusive depois pode assistir, que eu estava falando sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se essas pessoas agem dessa forma, sai de convir que elas não são mansas, elas não são pacíficas. E com certeza, agindo dessa forma, eles vão estar se afastando mais de Deus do que estar chegando próximo a Deus. Ok? E isso é muito importante. Então, o contato com a natureza também é muito importante. A gente ter contato com a natureza, porque quando a gente tem o contato com a natureza, a gente sente aquela paz ali. E a natureza, ela emana muitas energias positivas para nós. Por isso que a gente, quando vai na natureza, a gente se sente bem. Por quê? Porque a evolução do mundo, primeiro foi mineral, depois foi vegetal, depois foi animal e por último foi hominal. Então todos nós já fomos lá atrás uma planta. Então por isso que muitas vezes a gente se sente muito bem através da natureza, ok? O cuidado com a saúde, isso também faz parte do bom ânimo, percebeu? À medida em que nós estamos cuidando da nossa saúde, nós estamos tratando o nosso corpo com amor, com carinho. E se nós estamos tratando o nosso corpo com amor e com carinho, nós temos condições de emanar esse amor, esse carinho às outras pessoas, percebeu? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não tenho amor comigo, como é que eu vou dar amor para as outras pessoas? Então eu preciso me amar primeiro. Mas amar não é ser narcisista. Amar é ser uma pessoa que tenha coerência, que tenha razão. Eu vou procurar me alimentar direito, eu vou procurar, na realidade, manter bons pensamentos, pensamentos elevados. Eu vou procurar tratar bem as pessoas, eu vou procurar fazer o bem. Isso faz parte da nossa saúde, do nosso corpo, percebeu? Estudos edificantes, o que? Por exemplo, pegar uma palestra, por exemplo, como essa, assistir, isso não precisa ser minha, mas existe N aí, se vocês quiserem. Pode procurar aí, por exemplo, do Haroldo Dutra, palestra do Divaldo Franco, palestra do Raul Teixeira, da Maíse. Procura palestras espirituais que vocês vão ver que pérolas são essas palestras. Eles vão estar passando informações como essas que eu estou passando para vocês, inclusive contando casos muito interessantes. Então, é isso. A gente pegar livros, por exemplo, os edificantes, e nós pegarmos e assistirmos vídeos ou pegarmos livros, como um exemplo que eu dou, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que, se nós, a humanidade, conseguisse entender 20%, 30% daquele livro e colocasse em prática, pode ter certeza absoluta, seria uma das pessoas mais felizes do mundo. E olha, eu estou falando de 30% do livro, não estou nem falando de 70%. Percebeu? Quantidade de ensinamentos que tem aí são ensinamentos como esse que eu estou falando aqui para vocês. Percebeu? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos trazer o Evangelho de Marcos, de Mateus, mas vem trazendo da parte espiritual, percebeu? Uma linguagem simples. O Livro dos Espíritos também é um livro que praticamente de perguntas e respostas. Então lá pergunta, que é Deus? E tem uma pergunta que eu vou só frisar só essa daqui para vocês. Por exemplo, pergunta se lá Kardec fez ao Espírito de verdade, seria como se fosse o Espírito Santo na Igreja Católica, perguntou a ele se os Espíritos nos influenciam, e ele disse, muito mais do que vocês imaginam. Grande parte das vezes, eles é que te conduzem, ou seja, muitas vezes a gente é conduzido por pessoas, porque o Espírito, na realidade, é uma pessoa que não tem o corpo, mas ela continua vivendo como eu estou aqui, como a Dalva e o Júnior, e assim por diante, e ela continua vivendo. E nós somos conduzidos por essas pessoas, através dos nossos pensamentos, por uma pessoa que a gente não sabe quem é e não sabe qual é o interesse dela. Se ela está querendo nos ajudar ou se está querendo nos ferrar. Simples assim, percebeu? Então, o motivo da gente, por exemplo, procurar manter sempre elevado, a gente vai estar, como eu já disse, sempre com bons espíritos, espíritos que vão nos ajudar. É como se você tivesse grandes amigos do seu lado ali. Os amigos, aqueles amigos realmente, eles não vão te desejar o mal, não vão te levar para o mau caminho. Fazendo uma analogia bem simples, é mais ou menos assim. E ao contrário, se a gente deixa as nossas vibrações passar, nós somos muitas vezes conduzidos pelos nossos inimigos. Simples assim. E eles vão procurar trazer para nós coisas que, para impressão nossa, a gente nem percebe. Por exemplo, pode chegar para mim e falar, Toninho, vamos
vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cachaça ali, percebeu? E eu posso simplesmente, porque vamos supor que eu gosto de tomar uma cachaça, uma cerveja, coisa do tipo, eu falo, beleza, eu vou. Mas muitas vezes não é pensamento meu, é um pensamento de alguém que chegou ali e buzinou no meu, e eu tô indo pra lá. Só que ele, como ele fez hoje, eu fui, amanhã ele vai fazer de novo. E aí é que começam os grandes vícios, quando a pessoa muitas vezes nem consegue perceber o que está acontecendo, porque inclusive eles não deixam a pessoa perceber. E quando alguém vem falar para eles, pô, meu, você está seguindo o caminho errado, eles buzinam e falam, meu, fala para esse cara aí cuidar da vida dele. Percebeu como as coisas acontecem? É mais ou menos assim. Por isso que Jesus, por isso que Deus pede para nós termos bom ânimo, pede para nós termos o nosso controle e assim por diante. Ok? Então, para que nós possamos ali, como eu já disse, mantermos os nossos pensamentos elevados. E só para finalizar aqui, renovar, o que possamos, inspirados aqui nas palavras do Cristo, né, nos ensinando da doutrina espírita, renovar a nossa coragem. Bom ânimo, o que é? Renovar a nossa coragem, alimentar as nossas esperanças, seguir firmes nos nossos propósitos, no bem, rumo à nossa evolução espiritual. Aqui eu vou só dar um adendo que é muito importante. Grande parte da humanidade não dá o menor interesse na vida espiritual. E eu vou afirmar para vocês uma coisa que é muito importante. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Se eu fechar os olhos aqui agora, tudo que é material vai ficar por aqui. Eu não vou estar utilizando nada disso no plano espiritual. Lá eu não vou estar utilizando nada disso. O que eu vou estar utilizando aqui? É as coisas boas que eu deixei. Por exemplo, esse diálogo que eu estou fazendo com vocês aqui. Talvez vocês podem ser que lembram, vai falar, poxa, Toninho ou Barbosa, não sei o que. Ele fez alguma coisa de boa, ou alguma coisa nesse sentido. É isso que eu vou estar levando, percebeu? E as pessoas, porque lá é a verdadeira vida, aqui é uma passagem. Aqui é como se saiu, foi para o trabalho, ou foi para a escola, ou foi em algum lugar e está voltando à tarde para casa. A nossa vida ela pode durar 100 anos aqui, é isso, percebeu? Ela pode durar 10 anos, é isso, ela pode durar um dia, é isso. Agora a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa é a casa espiritual. E ela é totalmente lá. Dinheiro, poder não tem o menor valor. O que tem valor lá é caridade, humildade, o bem, fazer o bem ao próximo. É isso que tem lá. Então, em grande parte da humanidade, fica achando que dinheiro em conta, ter casa, ter isso, ter aquilo, vai levar a algum lugar. Não vai. Eu falo isso porque eu trabalho num centro e toda quinta-feira eu converso com entidades, pessoas que já desencarnaram, e ela traz os problemas em que elas estão vivendo lá. E um deles, o maior deles, eu vou citar, a grande maioria morre achando que a vida termina aqui e chega do lado de lá, perder o corpo. Ele tem consciência que ele já morreu, mas ele fala, eu estou vivo aqui, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Então é importante a gente ter esse conhecimento para quando acontecer, e isso a gente não sabe quando acontecer. O camarada pode ter 20 anos e, no entanto, amanhã ele pode desencarnar. Quantos casos vocês souberam disso? Ele pode ter 92, percebeu? Então a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então se a gente não sabe quando a gente... É que nem uma mulher que está pronta para ter um bebê. Ela tem que deixar tudo preparado ali para a hora que acontecer, ela tem que pegar só a maleta dela e sair. Nós temos que fazer isso, percebeu? Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia. Se nós não fizermos isso, vai acontecer exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então é importante a gente estudar, é importante a gente ter, ok? Então, tenha bom ânimo e lembre que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nunca esqueça que Deus, Jesus, está ali contigo. Tá? E ter bom ânimo, só para finalizar, é ter fé, é ter coragem, é ter os pensamentos, as atitudes elevadas no bem, é ter a oração, é tudo isso que eu acabei posicionando para vocês. E peço a vocês que dêem o comentário de vocês, tá certo? Compartilhe se acha que as informações são importantes para alguém, porque tem muitas pessoas que precisam dessas informações, que vivem sofrendo, e essas informações podem aliviar um pouco o coração delas, para elas não se sentirem tão sozinhas, então achando que elas são vítimas, por isso que elas estão sofrendo, enquanto que não existe vítima. Se nós estamos sofrendo, é como alguém que fez uma dívida e ela está pagando. Eu não estou dizendo que quem está sofrendo está pagando dívida, mas eu estou dizendo de que quem é uma forma, na realidade, de nós progredirmos, tá? As nossas dificuldades, e as dificuldades elas são inúmeras, ok? Então, vamos agora então elevar, e essa live ela vai ficar gravada depois, né? Se quiserem assistir depois desde o início, assistam, tá? E eu vou fazer uma pequena oração, que normalmente eu faço, no término da nossa live. Então, quem quiser fechar os olhos, fecham, mas vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer a Ele por essa oportunidade bendita que nos concede nesse instante, de poder ouvir um pouquinho dos
vossos ensinamentos, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, a espiritualidade que está presente aqui, que está presente onde vocês estão, e que elas, em todas as nossas dificuldades, ou mesmo em todos os nossos momentos felizes, estejam conosco, sempre nos trazendo bom ânimo, nos trazendo a força, a superação, a fé, a esperança para nós, para a nossa família e para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos, agradeço a todos vocês, agradeço aí ao Júnior, agradeço a Vivi, tem alguns aí que eu não consigo visualizar o nome aqui, mas que Deus ilumine o caminho de vocês, ilumine a família de vocês, que leve a bênção dele, a vossa luz sobre a vossa vida, e principalmente nos momentos mais difíceis que vocês têm. Boa noite, fiquem com Deus e que Deus abençoe.